Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Genaro, um bispo do século IV, que morreu na última grande perseguição aos cristãos, promovida pelo imperador Diocleciano. Esse imperador, ele liderou Roma no final do século IV, no final do século IV. E muitos cristãos, centenas, foram mortos, dentre eles São Genaro, que era um bispo de Benevento, e ele, para dar assistência aos seus filhos que estavam presos, ele ia visitá-los no cárcere. Ele sabia, ele tinha consciência que visitando os cristãos presos, existia uma grande probabilidade dele ser preso também, dele ser reconhecido e ser preso. E assim aconteceu. Um dos soldados reconheceu que ele era bispo, que ele era chefe dos cristãos, e ele foi morto. Mas por que São Genaro fez isso? Isto é, porque ele se expôs a este perigo, sabendo que ele muito provavelmente seria preso também. Porque, meus irmãos, ele era movido por uma finalidade sobrenatural. E é aqui o ponto que eu gostaria de tratar nessa missa de hoje. Ter na vida uma finalidade sobrenatural. Nós podemos viver a nossa vida, uma vida de fé, assim, com muitas aspas, com uma finalidade natural, com uma finalidade humana, sem uma finalidade para a glória de Deus. São Paulo, na primeira leitura de hoje, retirada da primeira carta aos Coríntios, nos apresenta aquele hino tão conhecido a nós, o hino à caridade, que em muitos casamentos esta leitura é feita. Pois bem, São Paulo diz: aspirai aos dons mais elevados, e eu vou mostrar qual é o mais elevado deles. Aí São Paulo começa: se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, e não tivesse caridade, de nada valeria. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e se tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse caridade, eu não seria nada. Meus irmãos, São Paulo aqui, ele está dizendo isso porque a comunidade de Corinto, já que falei a vocês, uma comunidade grande, uma comunidade próspera dos cristãos, era uma comunidade cheia de intriga. Os que falavam em línguas achavam que eram mais importantes do que os que profetizavam, mas que achavam que eram mais importantes do que aqueles que curavam as pessoas, que achavam que era mais importante do que aqueles que tinham o dom da ciência. E tanta divisão nesta comunidade. São Paulo vem e diz: o mais importante é a caridade. Se vocês perderem isso, vocês podem ter toda a ciência, vocês podem ter toda a grandeza. Diz aqui São Paulo no capítulo 12 da mesma carta aos Coríntios: existem carismas diferentes, mas um único é o Espírito. Existem ministérios diferentes, mas um único é o Senhor. Existem atividades diferentes, mas um único o Deus que realiza tudo em todos. Então esta consciência que São Paulo quer colocar na cabeça e no coração dos coríntios, que perderam a finalidade espiritual, de modo que eles faziam coisas boas. Eu não estou dizendo que os coríntios faziam coisas más e erradas. Eles ensinavam,
porque tinham o dom do ensino. Eles louvavam, porque tinham o dom do louvor. Eles ministravam cura, porque a alguns, tinha sido concedido o dom de curar. Mas era tudo feito por uma moção carnal. Era tudo feito por causa de si mesmo, dos seus próprios interesses. É terrível, meus santos. Pode-se ser padre, movido apenas pela sua própria vaidade, pelos próprios interesses, pela sua própria glória, e não por uma finalidade espiritual. Você pode vir à missa todos os dias por uma finalidade carnal, isto é, eu gosto tanto, eu vou à missa, eu me sinto bem, eu saio dali preparado para o meu dia, porque de alguma maneira eu me relaxo. Você não vem à missa porque você sabe que isso alegra o coração de Deus, porque você quer se aproximar mais de Deus e se tornar mais semelhante a Ele, porque você quer amar com mais perfeição a Deus e aos seus irmãos. E é claro que na Santa Missa você tem toda essa oportunidade de se aproximar mais do seu Senhor e aprender a fazer as coisas por causa dele, porque o ama e para que o ame mais. É aqui a caridade. São Paulo diz, e é espantoso, não sei se vocês já perceberam como essa leitura, ela é espantosa, dá medo até, que São Paulo diz: se eu gastasse todos os meus bens para o sustento dos pobres, se eu entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada serviria. Como assim? Se eu desse todo o meu dinheiro, se eu virasse um São Francisco, como assim isso de nada valeria? De nada valeria, porque se você se esquece de Deus, com muita facilidade, você vai cair na vaidade e fazer aquilo apenas para atrair os olhares. Nosso Senhor deu o exemplo do homem que chegava no templo e derramava uma oferta, mas para ser visto pelos outros, daquele que reza na praça para ser visto pelos outros. Então, com muita facilidade, nós perdemos a finalidade espiritual. Você se casa, e no dia que você se casa, pelo menos eu espero que pelo menos no dia que você se casou, você tivesse isso muito bem. Isto é, estou me casando para glorificar a Deus no meu matrimônio. Que pelo amor de Deus, se você se casou simplesmente por laços carnais, eu estou me casando com ele, estou me casando com ela, simplesmente porque gosto dele e gosto dela. Imagine um padre que diga: eu quero ser padre porque eu acho tão bonito vestir casula, eu acho tão bonito pregar lá no púlpito, pegar o microfone e falar e todo mundo olhando para ele. Eu acho bonito quando ele pega o turíbulo e faz tchá, tchá, tchá. Eu acho muito bonito. Aí quando ele eleva o corpo de Cristo e todo mundo fica olhando para ele. Quer olhando para ele? Não está olhando para o corpo de Cristo? Quer dizer, não, eu quero ser padre porque eu quero glorificar a Deus com a minha vida. Eu quero ser padre porque eu quero ser um outro Cristo. Isso é uma finalidade sobrenatural. Isto é fazer movido pela caridade e não movido simplesmente pelos movimentos humanos, pelos sentimentos humanos. Então precisamos colocar sobrenaturalidade nas nossas atitudes, as mais comezinhas, as mais simples do nosso dia a dia. Então você ama o seu marido, é verdade, você é também movida pelo amor eros, pelo amor filia, né? Pelo amor sensível, pelo amor de amizade, mas primeiramente, quer dizer, o motivo primeiro e último é a glória de Deus. E é nesta perspectiva que você vai dizer: eu amo a minha esposa, que eu amo os meus filhos para a glória de Deus, porque senão esses afetos, esses amores, eles tomam o lugar
de Deus na sua vida e você perde de ter uma atitude meritória de glorificar a Deus naquela realidade. Você é faxineira, é faxineiro, você é lixeiro e você diz: Senhor, eu vou trabalhar porque eu preciso ganhar o meu dinheiro, mas eu quero, Senhor, glorificar a Ti com este meu trabalho. Eu quero recolher o lixo das ruas e oferecer a Ti este meu serviço. Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá dizia: quanto mais humilde for a ação, com mais amor devemos fazê-la, porque mais glorificaremos a Deus com aquela atitude. Então, se eu não tenho amor e eu der o meu corpo às chamas, não vale nada. Mas se eu tiver amor e recolher lixo, muito valerá. Vocês compreendem aqui? Então, se nós perdermos a finalidade espiritual, até o ser entregue às feras para ser comido, como foi o caso de San Gennaro, ele foi colocado nas feras para que fosse devorado por elas, mas as feras lamberam o seu corpo e não lhe fizeram mal algum. Mas se ele não tivesse amor, aquela entrega feita não teria significado nenhum. Depois, ele foi levado e ele foi decapitado. Arrancaram-lhe a cabeça dele e de 6 filhos espirituais seus, que morreram com ele. Então, meus irmãos, quando nós olhamos então um homem movido pelo amor de Deus, nós podemos ter 2 atitudes. Uma é dizer: nossa, que santo grande, eu nunca serei um santo assim. Que provavelmente ninguém aqui vai ter a cabeça decapitada, o pescoço cortado por causa de Cristo. Provavelmente ainda não chegamos a este nível aqui no Brasil. Então, provavelmente isso não acontecerá, mas um amor semelhante lhe é possível, se você aprender o que? A oferecer todas as coisas por amor a Deus. Um pequeno descontentamento, uma pequena humilhação, um pequeno serviço, e você faz por amor a Deus. E agora você começa a reorientar todas as coisas. Os seus estudos, você vai estudar para tirar boas notas, sim, mas a sua finalidade primeira e principal é glorificar a Deus com aqueles seus estudos. O cuidado que você dedica aos seus filhos, a comida que você faz, a roupinha deles que você lava, muito bem, você continua fazendo, mas você sobrenaturaliza aquele amor e diz: Senhor, é por amor a Ti que eu quero fazer. E não tenha medo. Às vezes a gente tem medo de dizer assim, que se eu disser isso, que eu vou amar os meus filhos por causa de Deus, é como que você fosse amar menos os seus filhos. Primeiro, que esse medo já não é virtuoso. Por quê? Por que você está com medo de amar mais a Deus do que aos seus filhos? Este medo não deveria existir no seu coração. Então, este medo não tem virtude nenhuma nele. Segundo, se você amar os seus filhos por causa de Deus, mais amor você dedicará aos seus filhos, porque você vai ser movido por uma força sobrenatural do que apenas pelos laços carnais de maternidade e paternidade. Imagine um rapaz que olha para a sua namorada, ou o marido que olha para a sua esposa e diz: eu amo muito mais a Deus do que a você. Claro que isso pode ser dito de uma maneira ofensiva, mas se for dito de uma maneira espiritual, é a maior declaração de amor que a esposa pode receber, porque ela sabe que enquanto ele amar mais a Deus do que a ela, o amor dele por ela está garantido. O amor dele por ela está... Por quê? Porque ela pode falhar com ele, mas Deus nunca falhará. E se ele a ama por causa de Deus, mesmo que ela falhe, ele não deixará de amá-la, porque ele a ama por causa de Deus e não por causa dela. Ela é apenas um meio
dele glorificar a Deus. Ele é apenas um meio dela glorificar a Deus. Por quê? Porque ela está unida a Ele, a ela por caridade, e não apenas por laços carnais ou de simpatia. Se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, de nada vale. Meus irmãos, peçamos a Deus nessa missa o dom da caridade, de fazer tudo, de suportar tudo, de abraçar tudo por amor a Deus, porque eu te amo, para que eu te ame mais. Pedir a Deus a graça dessa finalidade sobrenatural, que é dom de Deus. Isso não é próprio da natureza humana, isso não é próprio de um coração humano, isso é próprio do Espírito de Deus. É Deus quem coloca essa sobrenaturalidade nos nossos corações. Peçamos a Deus. Você, ao comungar hoje, receba Jesus na Eucaristia, volte para o seu banco e peça a Deus essa graça. Senhor, fecunda em mim esse amor sobrenatural, esse amor caridade, que faz tudo, que suporta tudo, que aguenta tudo por causa de Ti. Que o Senhor, que merece todo amor, toda honra e toda glória, ajuda-me, Senhor, para que eu tenha sabedoria de ver em todas as ocasiões, as pequenas e as grandes, uma ocasião para Te amar mais e de oferecer a Ti aquela ocasião para alegrar o Teu coração. Que eu sempre Te tenha diante dos meus olhos e por causa de Ti, para a Tua glória e para alegrar o Teu coração, eu faça todas e quaisquer coisas. Que a Virgem Maria interceda por nós nesse objetivo e São Genaro suplique a nós esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.